Vocês, assim como eu, ficaram fascinados quando essas árvores com esse espiral de luzes apareciam no seu For You? Porque eu sim. E eu fui atrás de saber qual era esse tipo de fio que eles usam nos vídeos, e eu descobri que ele é nada mais que o festão de fio de fada. E quando eu fui pesquisar o preço, quase caí para trás. Eu achei esse de 2 metros por quase R$300, e o mais em conta foi um de 4 metros por 220. Mas agora eu vou ensinar como eu fiz esse lindo festão de 2 metros por menos de R$35, que deu esse efeito maravilhoso na minha árvore e deixou ela muito charmosa. Eu utilizei apenas 2 fios de fada com 10 metros de comprimento e sem LEDs, e ele é bem baratinho na internet. Eu utilizei esse que ele é a pilha ou via USB, mas você pode utilizar qualquer outro. Vamos iniciar desamarrando o fio de fada, mas com muito cuidado porque ele é bem sensível. E conforme você for fazendo, você vai desenrolando, porque ele é muito fácil de enroscar. Iniciando com a pontinha do fio de fada, você vai colocar o seu dedo mindinho na metade entre um LED e outro, tá? Essa vai ser a distância. E você vai enrolar o arame dessa forma que eu tô mostrando aí no vídeo. E vocês podem perceber que na hora de torcer o arame, eu sempre deixo um espacinho lá em cima do LED, porque para não torcer muito e não correr o risco de danificar e a gente acabar perdendo o nosso fio de fada. E aí é um exemplo prático de como ele enrosca fácil um no outro, e que você só deve ir desenrolando ele conforme você for fazendo os galinhos, né? Se assim posso chamar. Eu já tinha finalizado, e vocês podem observar essas ondulações que fica entre um galinho e outro. E a gente vai fazer isso que eu tô fazendo, que é basicamente puxando para deixar o fio mais linear e consequentemente aumentando o tamanho do nosso fio, para o nosso festão ficar um pouquinho maior. E é só fazer isso por toda a extensão do fio. E assim ficou o primeiro fio de fada finalizado, para vocês verem como ele fica mais linear, não fica mais com aquelas curvaturas. E é só enrolar ele bem direitinho e repetir o processo com o outro. Com os 2 fios finalizados, o que nós temos que fazer agora é unir um no outro. E para fazer isso eu recomendo fazer num lugar mais amplo, ou no chão, ou numa mesa, porque ele enrosca muito fácil um no outro e tem que ter algo dividindo os dois. E na hora de juntar os 2 fios não tem segredo nenhum, é apenas unir as 2 pontinhas e torcer. E além disso vai girar os 2 arames, vai torcer os 2 arames para dar o aspecto de que os 2 são um fio só e para criar esse efeito de festão. E um detalhezinho bem simples, mas que no final vai fazer toda a diferença no seu festão, é na hora de unir um galinho ao outro. Você já automaticamente já coloca um para cima e outro para baixo, vai fazendo essa alternância para fazer justamente a ideia do festão. E você vai seguir fazendo isso por toda a extensão do seu festão, para dar um efeito bem legal, para ele aparentar estar bem cheio. E finalmente nosso festão ficou pronto, e vocês podem ver que fica realmente nesse aspecto de como se fosse um pisca-pisca mesmo, justamente cumprindo a ideia do início. Ele ligado para vocês verem como fica lindo. Agora a melhor parte, colocar na árvore. Primeiro você posiciona o arame da forma que você desejar, e logo em seguida você já vai colocando o festão da forma que eu estou demonstrando aí no vídeo. Você vai girando os galinhos em torno do arame. E é importante que o arame tem que ser galvanizado, tá? Porque depois de um certo tempo, se for comum, ele enferruja.
E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Tchau, tchau!